Esse é um projeto de terraplenagem, um projeto simples. Qualquer pessoa consegue fazer e qualquer pessoa pode fazer esse tipo de projeto dentro do Civil 3D e aumentar o seu faturamento, aumentar a sua renda. O Civil 3D é como se fosse o bastão. Você é o mágico, o Civil 3D é o bastão do mágico, né? A varinha mágica ali, mas você precisa unir os dois. Então, se você é o mágico que detém o conhecimento e o Civil 3D é a varinha mágica, com certeza você vai conseguir ter excelentes resultados. Então, o Civil 3D é como se fosse a varinha mágica, ele é a ferramenta. E por que ele vai te fazer faturar mais? Primeiro, porque ele é o software mais moderno do mundo, eu vou especificar isso. Toda a tecnologia que a gente tem hoje, né, as tecnologias que a gente tem disponíveis no mercado para resolver os problemas do dia a dia de projetos, o Civil 3D tem essa tecnologia embarcada, tá? Agora, inclusive, ele estava com... Agora não, né? Já tem mais de um ano, já saiu uma atualização com uma ferramenta que converte também Heineken, né? De RTK. Então, tem uma série de ferramentas aí voltadas para topografia. Outro ponto importante que eu até destaquei aqui, ó, 10 vezes ou mais de produção, de velocidade, de qualidade. Por que eu vou produzir mais? Porque eu consigo automatizar os processos. Então, imagina comigo, você está aqui, você está fazendo uma planta topográfica. Você vai ter que usar o quê? Você vai ter que usar o topográfico, vai ter que usar o AutoCAD para dar acabamento. Ah, estou fazendo um cálculo de volumes. Vai ter que usar o topográfico e vai ter que usar também depois o AutoCAD para dar o acabamento nas sessões, deixar bonitinho, colocar na prancha e tal, fazer algo mais apresentável para o seu cliente. Agora junta tudo isso e coloca dentro de uma ferramenta só. Isso fica muito mais rápido, muito mais poderoso. Beleza? Vou mostrar exemplos ali práticos daqui a pouco para vocês. Possibilidade de oferecer outros projetos, outros serviços. É o que eu falo. Quando você está limitado só à topografia, só à planta topográfica, né, só a um cálculo de volume ali simples, você fica muito limitado a oferecer solução para o seu cliente. Então, às vezes você está trabalhando com topografia, às vezes você está atuando como topógrafo ali, e aí o cliente, ele está lá, você está usando projetos de terraplenagem, está usando projeto de pavimentação, está usando projeto de drenagem, e não questiona a seguinte, não se faz a seguinte pergunta: por que que eu não estou fazendo esses projetos? Por que que eu não estou ganhando esse dinheiro? Então, quando você fica limitado usando só o topográfico e o AutoCAD, eu concordo com você que fica difícil de você oferecer outras soluções. Fica difícil de você oferecer outras soluções, outros projetos, vender outros produtos para o seu cliente, porque você fica limitado à ferramenta. O topográfico não vai te possibilitar fazer um projeto de drenagem, não vai te possibilitar fazer um projeto de esgoto, não vai te possibilitar fazer um projeto de abastecimento de água, de sinalização. Você tem que correr para o AutoCAD. Só que no AutoCAD dá muito trabalho, muito trabalho. Então, quando você entra dentro do Civil 3D, aí eu consigo oferecer o quê? Um leque de possibilidades para o meu cliente. Isso aumenta o meu faturamento. Se você tem mais de um produto para oferecer, você faz a topografia, faz o loteamento como um todo. Você tem essa possibilidade. Você consegue também agregar valor como? Como é que o Civil 3D vai te fazer ganhar mais? O projeto mais bonito e mais apresentável. Então, ao invés de você ficar apresentando só um monte de linha, só um monte de rabisco ali, você vai apresentar algo em 3D. O cliente ele consegue entender, né, o que você está modelando, o que você está criando. Então, ele torna esse projeto mais bonito. Perfeito? E o software dinâmico também. O que significa o software dinâmico, galera? O software dinâmico significa que é quando você altera um determinado elemento, ele vai alterar os demais elementos também, tá certo? Software dinâmico. Muitas pessoas não entendem o que é software dinâmico. Eu vou te explicar aqui agora. Projeto mais bonito e mais apresentável. Vou te explicar aqui agora também. Então imagine, né, que se você está falando, você está trabalhando no universo, né? Você está preso ali no universo só da topografia. E aí o que eu falei? Possibilidade de você oferecer outros produtos, outros serviços para o seu mesmo cliente ali. Como é que você vai fazer isso? Vou te explicar aqui agora. Olha só que interessante. Aqui, você está vendo na minha tela, é um projeto de terraplenagem. Esse projeto de terraplenagem, qual que foi o primeiro passo dele? O primeiro passo de qualquer projeto é a topografia. Então, antes de começar o projeto, a gente precisa de quê? Precisa da topografia. Certo? Precisa da topografia. Então, esse projeto aqui, a primeira coisa que foi feita nele foi a topografia. E aí, se você for esperto, se você aprendeu as técnicas, você pode oferecer, além da topografia,
oferecer o projeto pronto para o seu cliente, para não precisar que ele contrate outra pessoa. E aí o que eu falei? Um design do projeto é mais bonito. Então você tem a possibilidade de oferecer somente esse monte de linha para o cliente, somente esse monte de linha, né? Mostrar para ele somente esse monte de traçado ali e tudo mais. Beleza, isso é importante, precisa, né? Você precisa apresentar isso para o cliente, porque você precisa executar a obra, então essas informações são interessantes. Mas você pode também mostrar algo diferente. Você pode caprichar um pouco mais, né? Quando você está desenvolvendo ou quando você está apresentando o projeto. Então, tudo isso é possível fazer dentro do Civil 3D. Então, você pode, com uma simples imagem, né? Com uma simples apresentação, você consegue explicar o seu projeto, consegue deixar ele mais interessante. Isso vai gerando valor para você. Isso vai gerando diferencial. Por que é diferencial? A gente estava falando isso ontem, né? Eu e a Débora, que estava fazendo a live comigo, uma aluna minha também. O que ela estava falando, né? Ela falou assim, Rafael, é tão poucas pessoas que dominam de fato o Civil 3D que que os clientes, né, eles ficam encantados com aqueles que dominam de verdade. Então você pode simplesmente vir aqui, ó, colocar um shade e vai ficar aqui bonitão. Você vai ter uma vista em 2D, vai ter uma vista em 3D. Esse é um projeto de terraplenagem, um projeto simples. Qualquer pessoa consegue fazer e qualquer pessoa pode fazer esse tipo de projeto dentro do Civil 3D e aumentar o seu faturamento, aumentar a sua renda.